Fala galera, começamos hoje o nosso primeiro episódio do Conectados, o podcast que vai conectar você, jovem, a uma vida de sucesso. E hoje, nesse primeiro episódio, estou aqui cercado de amigos, de pessoas maravilhosas, inspiradores na vida pessoal e profissional. E é claro que melhor do que eles para se apresentar, eu já falei errado, né? Mas enfim, paciência. Não começa comigo, pelo amor de Deus. Vamos deixar que ele se apresente para que vocês se conheçam. Então, já que ela pediu, sabe? Se pudesse apresentar para a galera, o pessoal te conhecer. Fala, meus amigos. João, prazer. Obrigado pelo convite. Só gente fera. Por formação, sou administrador, sou sábio, tenho 27 anos e estou nessa missão de vida em alinhar missão, propósito, valores, a nossa formação. E é isso. Tamo junto nessa aí. E amigo aí, Túlio. Fala aí, meus amigos, beleza? É um prazer estar aqui, João, com você hoje, iniciando esse trabalho, né, cara? Obrigado pelo convite aí de sermos os primeiros a serem convidados aí para poder dividir esse momento tão especial com você, com o Sávio, que eu já conhecia, com o Karine, que eu estou conhecendo hoje também. É sempre bom conversar com administradores, né, como o Sávio e o João. Minha formação também é em administração, tive uma carreira aí dividida entre a parte acadêmica e profissional. Sou professor universitário no Isicenza e trabalho em empresas também, né, como a Tec Incubadora e outras empresas que eu já atuei como consultor e como gerente. E também sou entusiasta da área da formação de pessoas, né, da preparação de pessoas desde a universidade até o mercado de trabalho, né? Eu acho que é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Prazer todo meu de estar aqui com vocês, gente. Eu sou Karine, pedagoga, pós-graduada em design instrucional e também produtora de conteúdo para EAD. Trabalho com projetos sociais e também com a formação de professores para tecnologia. E a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje sobre os jovens no mercado de trabalho. Exatamente. Como o Karine já deu spoiler, o nosso tema de hoje é juventude e mercado de trabalho. E aí, para a gente começar esse tema, a gente vai começar com uma polêmica que nas últimas semanas todo mundo vem compartilhando, todo mundo vem trazendo à tona. Inclusive a gente postou isso nas nossas redes sociais, né? E aí muita gente comentou lá várias coisas. Escutei até nome que eu nem tinha falado, né? Os jovens nem estudam, nem trabalham. Então assim, a gente vai conhecendo, vai compartilhando. E vamos à notícia. Jovens recém-formados estão levando os pais como acompanhantes em entrevistas de emprego. Então assim, essa notícia provavelmente você já viu em algum lugar. Eu lembro que a primeira vez que eu vi inclusive o Túlio repostando isso. E aí logo depois a Karine me mandou, algumas pessoas me mandaram também, postei. Aí a Karine inclusive falou assim, dá um bom vídeo, hein, João? Eu falei assim, então o podcast ele vai começar com isso. Né? E aí a gente está aqui já abrindo. O que vocês acham desse tema? Começar por Túlio, que Túlio ele tem um pouco dessa pegada da administração, da formação, do mercado de trabalho como um todo. Se puder trazer um pouquinho, Túlio, como que você enxerga essa evolução das gerações, os impactos disso? A gente tem esse conflito geracional, né? E acho que um bom administrador, gestor de empresas, ele precisa estar preparado para lidar com isso dentro da empresa, porque a gente vai ter jovens aí, millennials, baby boomers, geração Z, alfa, e a gente vai ter uma mistura de tudo. Então entender todas essas gerações para a gente é muito importante para que a gente possa gerenciar as mesmas. Mas assim, essa notícia ela me impactou bastante, porque realmente eu acho que demonstra um pouco de insegurança, né, de falta de um pouco dessa maturidade do jovem, de tá nesse momento já preparado, uma vez que ele já passou no mínimo por uma escola, né, para se formar profissional ali, um curso técnico, ou já passou por uma universidade. Então eu fico me perguntando por que dessa insegurança, né? Eu tive cuidado também de ler a matéria, ela foi feita com 800 gerentes, né? E eles colocaram percentual de 20% dessas pessoas que foram para o processo seletivo levaram os pais. É um percentual grande, né? A gente tem que considerar, apesar de não ter sido tão, o reflexo disso não ser tanto no Brasil, foi nos Estados Unidos,
mas a gente tem sim uma preocupação com esse jovem, do que está faltando, né? O que talvez esteja faltando na formação dele para que a gente possa trazer esse complemento, essa segurança. Sabe, como que você tem vivenciado isso? Já presenciou isso? Sávio, eu não lembro se ele falou, mas Sávio trabalha com recursos humanos, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Você tem enxergado isso já nos seus processos de recrutamento? Pessoas que chegam lá também com os responsáveis? Fala um pouquinho pra gente. É uma realidade muito, muito notória em todos os processos seletivos. A gente percebe uma falta de sensibilidade e a gente vai abraçar uma área maior do que os jovens. Talvez os nossos jovens de 18, 19, 20 anos, mas também algumas pessoas não tão jovens mais. Então, pessoas que trazem comportamentos não adequados para o ambiente de trabalho, que trazem comportamentos já que têm necessidade de uma maior atenção desde o processo de seleção. Por exemplo, o acompanhamento dos pais, como o Túlio estava explicando, pessoas totalmente desconectadas daquele momento, pessoas que vão para a entrevista e, assim, às vezes com vestimentos inadequados, com aéreas a todo momento com assuntos incoerentes. Você tem dificuldade de olhar no olho, né, Saulo? Essa conexão não é feita na hora do processo seletivo. Né? Muito. E que carregam. Eu tive um exemplo prático hoje, a gente estava conversando na nossa empresa sobre isso, de um candidato que ele chegou falando no celular, passou os 10, 15 minutos aguardando a primeira etapa do processo seletivo, falando ao celular, e ele só desligou o celular quando ele entrou, sentou na cadeira e iniciamos a primeira etapa do processo. Então a gente percebe essa falta de sensibilidade, inclusive dos nossos jovens. É uma geração que falta essa sensibilidade, que falta maturidade, que falta o querer mais em tudo. Porque o processo seletivo ele começa desde do bom dia, Sim. quando você chega no portão da empresa e vai até o último momento de exame admissional. Então a gente percebe essa maior necessidade. Redes sociais, inclusive, né? Hoje muitos recrutadores usam as próprias redes sociais para estar ali conhecendo um pouco mais dos candidatos, e aí a gente se depara muitas das vezes com uma postura sem identidade, não sei se eu posso dizer assim, que aí você não consegue entender, né? O que aquela pessoa está querendo mostrar, o que ela está mostrando ali nas suas redes sociais. Então... E é um grande veículo também de dispersão, né? De informação e dispersão também do tempo, né? Você ficar disperso ali, se você não perceber, não se ligar, cara, você passou muito tempo na rede social e pode ser um tempo para alguns improdutivo, né? Exatamente. E por mais que não seja o foco de hoje, o nosso assunto dispersão, ele é muito notório no ambiente de trabalho. Porque quando a gente inicia, por vezes, iniciamos uma reunião, aí chega uma mensagem importante. O nosso foco nunca é apenas aquela mensagem. De uma mensagem, vemos outra, que vamos abrir a terceira. Sim. E tudo se foi naquele momento. E tem sido reflexo notório no ambiente de trabalho. Karine, você enquanto pedagoga, você acredita que o processo educacional da geração atual que vem trazendo esses impactos mudou alguma coisa na sua visão da geração antiga para atual, né? Esse processo, você acha que tem contribuído para gerar esses impactos? Sim, uma coisa que me chamou a atenção quando eu vi a notícia foi assim, não só o jovem, mas esses pais. Eles não foram nas entrevistas deles com os pais. Não era uma coisa que acontecia antigamente. Então, o que motiva isso? E aí, eu vi várias pessoas, como você falou, repostando, e vi os comentários, né? E algumas vezes falavam, não, mas eu levo, porque eu não confio. Então, assim, não confia em quê? Se tá levando numa empresa, ok, tem também a questão da logística, às vezes o jovem não dirige, não tem essa independência ainda, só que tem alguns que chegam, né, a notícia ela fala que entra no ambiente mesmo da entrevista, não só quase faz a entrevista pelos filhos, né? Responde. E aí a gente vê assim a minha experiência com a preparação para esse jovem, para ele iniciar como jovem aprendiz, é que hoje mesmo eu fui fazer uma entrevista e aí a assistente social falou assim, não, é só jovem que precisa entrar. Aí a mãe, Aí eu, Aí eu entrei com ela e essa coisa, não olha, quando você pergunta, essa falta de identidade que o Túlio falou também, 3 qualidades,
meu Deus, não sabe dizer, não sabe. Tem Falta alguns jovens... conhecimento, né? Não, Falta muito. muito. E até uma falta de autoestima, eu vejo. Porque se eu falo pontos de melhoria, eles sabem. Eu preciso melhorar minha timidez, eu preciso saber falar em público melhor. Tá, e qual é o seu ponto forte? Não sabe um. Eu falo, vamos fazer um exercício. Que aqui a gente sempre dá um feedback mais rápido, né? Porque a qualquer momento ele pode ir para uma entrevista e aí ele tem esse feedback. Eu falo, gente, o que os seus amigos te pedem para fazer? Que você é bom naquilo. O que quando alguém precisa te chama? O que as pessoas te elogiam? Você pode fazer esse exercício? Aí eles, tá, depois eu vejo. Então, assim, nem na hora, falam isso de mim, não tem. Então, assim, é um trabalho de formação. A gente vê que, principalmente depois da pandemia, as habilidades socioemocionais foram mais valorizadas, né, no processo da educação em si. Só que a educação é um processo, ela é longa, é um processo longo, e aí a gente vê alguns reflexos, mas eu vejo que tem também essa insegurança ou superproteção dos pais, e isso reflete nos jovens dele achar, não vou conseguir sozinho. Eu acho que quando a gente viveu esse momento de pandemia, quando essa crise sanitária começou, os economistas logo começaram a falar em 2 anos, no início eu não acreditava, mas depois a gente foi acreditando, né, devido à proporção. Foi, acho que uma das sanitárias mais longas que o Brasil já passou. Não me recordo de ter, só antigamente na história, né, mas de ter vivenciado assim na nossa geração. A gente teve muitos ganhos, que foi assim, a questão da tecnologia em si inserida nos processos educacionais e de trabalho. Então acho que a gente evoluiu muito nesse ponto. Mas na questão do jovem, a imersão do jovem na tela, ela também foi em excesso. Sim. Porque o confinamento, você tinha o que para fazer? Era ficar, lógico que tinha que ficar com a família, você podia dividir ali o seu momento em família, mas ele trouxe esse aumento excessivo da tela. E a tela, ela tem alguns reflexos na vida da gente, porque quando você fica muito na tela, naturalmente, eu já li sobre isso e eu já testei em mim, eu fico mais irritado, eu fico mais ansioso, quando eu estou muito tempo na tela, aquilo tem alguns sintomas. Então hoje eu fico imaginando o jovem que não tem muito essa capacidade de filtrar, de saber o que é, qual é o tempo excesso, né? Hoje a própria tecnologia, o próprio smartphone te avisa seu tempo de tela. Não, e pra ele falar é porque a gente já tá... Exatamente, então você não tem esse filtro. Pô, se realmente eu estou tanto tempo assim na tela, eu vou dosar isso. Cara, é muito preocupante, porque na vida, a gente precisa de equilíbrio em tudo. Sim. Né? E tá com o jovem hoje preparado significa também ver esse equilíbrio pós-pandemia, onde a gente valoriza muito as soft skills, essas competências, e são elas que as maiores causadoras de demissões. Que na verdade, né, pode falar que ele contrata lá, ele faz vários testes por aquilo que a pessoa apresenta de hard skills, né? Que ela tem de competência no currículo, mas na maioria das vezes é um mau comportamento que faz a pessoa ser desligada, né? Fala até um pouquinho pra gente disso aí, que você é o cara que está à frente disso. Na grande maioria, dificilmente ocasiona-se um desligamento por falta de capacidade técnica, por não saber executar, por não ter o domínio sobre a ferramenta, mas na sua grande maioria sobre a falta de necessidades humanas, competências que precisam ser desenvolvidas. Hoje o relacionamento interpessoal, ele é tão importante quanto você dominar uma ferramenta de trabalho, quanto você conhecer uma nova tecnologia, quanto você ter fluência sobre o sistema pelo qual sua empresa trabalha, porque isso é muito mais fácil de se treinar. Hoje as grandes empresas de médio para grande porte, se treina muito mais humano do que propriamente aquilo que ela está disposta ao dia a dia. Então hoje é a grande necessidade. Pós-pandemia também. Talvez todos os nossos grandes grupos sociais pós-pandemia foram muito afetados. Talvez tenhamos dificuldades no convívio religioso, as igrejas foram um pouco afetadas quanto a isso, clubes foram um pouco afetados quanto a isso, talvez até a forma como o torcedor de futebol se comporta em grande número foi afetado, e é o reflexo do mercado de trabalho. Então, hoje, na área de recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, na verdade, gestão de pessoas, que é a nossa área atual de trabalho, a
a área de treinamento e desenvolvimento é o grande foco das grandes empresas, inclusive financeiramente. Hoje o mercado ele propicia salários maiores para quem trabalha com treinamento e desenvolvimento, visto a necessidade dos jovens de hoje da capacitação ainda maior voltada à área humana. Eu, pegando um gancho disso tudo aqui, eu vou trazer uma frase que eu escutei alguns dias atrás para a gente discutir aqui, porque acho que tem muito a ver do que a gente está falando aqui, né? E a frase ela diz o seguinte: conhecimento ninguém te tira, mas o relacionamento te leva mais longe. E aí, assim, eu acho que esse impacto pós-pandemia, a tela, que inclusive dá um outro tema incrível de podcast, Sim. né? Porque a gente discute muito isso, inclusive na educação dos filhos, né? E a gente pode posteriormente trazer isso como outro tema. Na próxima semana eu deixo acompanhar. Conectados. Isso aí. Mas conhecimento ninguém te tira e relacionamento te leva mais longe. O que vocês acham dessa frase? Concorda? Não concorda? Cara, eu acho que ambos na balança bem equilibrados é o que realmente vai te levar mais longe. Sim. Sabe, eu acho que se houver um equilíbrio ali entre conhecimento e relacionamento, você tem tudo para ter uma carreira exponencial, assim. Porque às vezes também muito relacionamento e com uma dose menor de conhecimento, eu não sei se a gente consegue avançar tanto, sabe? Fico na dúvida. O conhecimento ele é muito importante. E aí, Karine, Sávio? Eu acho assim, na época da faculdade, eu lembro muito das professoras falando: vocês têm que parar de achar que se vocês forem, fulano tá ali porque ele foi indicado, isso é uma coisa ruim. Porque se alguém te indicou é porque lembra de você, porque você mostrou o seu trabalho, porque você se lembrou daquilo ali, não, isso aí combina com Karine. Isso não é ruim. E a gente tinha esse preconceito, não, ali só entra quem é indicado, naquela escola ali só quem é conhecido, só quem tem relacionamento. E aí com o tempo, eu fui aprendendo realmente isso, que o profissional ele tem que mostrar o seu trabalho. Então o que a gente tem de muito valioso é o nosso nome, e construir esse nome favorece, nos relacionamentos, e possivelmente você pode ser citado em lugares muito bons. Então eu acho que o relacionamento tem que andar junto, porque só a técnica não vai adiantar, mas eu também não acho que ele seja tão superior assim. Só um exemplo aqui rapidinho que eu lembrei da fala do Karine, que assim, indicação é um processo tido como informal, praticado por muitas empresas que precisam contratar, né? No finalzinho do ano passado eu estava conversando com uma amiga que é gestora em Macaé de uma empresa assim, de grande porte. E ela falou comigo, me pediu indicações, de profissionais para poder trabalhar. Eu falei, eu mando no seu WhatsApp. Ela, não, eu vou te passar o link, porque na minha empresa existe um programa de indicação. Nossa, já formalizou o processo. Então, legal. Se sou eu, aí você me passa e coloca que eu indiquei, porque assim, se for indicação lá de dentro, eu ganho, a pessoa ganha, e aí facilita todo o processo. Então, antes o que era um processo até informal, hoje as empresas estão formalizando, porque isso aí vale a indicação, mas para a indicação a gente tem que ter a competência, né? Que é um risco muito grande também você indicar quem não mostra competência. A palavra do tudo sobre equilíbrio ela é fundamental. O relacionamento pode nos levar a abrir portas que talvez com a falta de relacionamento não iríamos abrir. Mas só a capacidade técnica, o conhecimento de fato, primeiro de quem você é, do que você pode fazer e aonde nós podemos chegar, vai deixar esse caminho mais sólido, vai deixar esse caminho um pouco mais construtivo no dia a dia. Isso é muito importante, porque os jovens hoje, e assim, há uma autocobrança muito grande, a cobrança dos pais. Olha, você está no primeiro ano do ensino médio, você precisa escolher sua faculdade, você precisa escolher o que você quer ser, você precisa escolher sua carreira. E está cada vez mais cedo essas escolhas, Com o novo ensino médio você já tem que saber qual percurso você quer fazer. Qual é o seu itinerário. Mas eu não consigo ver isso na prática. Já era difícil escolher o curso na universidade, agora o curso técnico. É o ensino médio. E eu tenho contato com algumas primas minhas que estão no ensino médio. E aí as conversas delas são assim, mas você vai fazer exatas?
faz o percurso de exatos, você não sabe exatos. Ela, mas eu não sei, eu vou fazer o que lá? Aí ela, você vai aprender. Aí a outra, não, eu vou fazer humanos. Ela, não vai dar nada certo na sua vida se você fizer humano. Então já tem uma grande discussão, acabou de fazer o 9º ano. Assim, qual percurso eu vou seguir, qual o itinerário formativo. Tem algumas discussões ainda sobre o novo ensino médio, mas várias que tá para ser revogado, né, a qualquer momento. E aí, mas em 2023, várias escolas fizeram, porque ainda nessa questão de dúvida, seguiu o que estava planejado. Né? E sobre o assunto indicação que nós entramos, diariamente eu vivo os dois opostos da indicação. Eu recebo muitos currículos, olha, vou indicar melhor o currículo do meu filho ou do meu primo. Olha aí, vê o que pode, vê se dá para trabalhar em tal empresa. Mas também algumas pessoas, sabendo da área que eu trabalho com recrutamento e seleção, me pedem indicações. Durante agora, a gente está gravando numa semana pós-carnaval. No carnaval, um amigo que trabalha numa grande empresa da área de farmácia falou assim, sabe, preciso de pessoas para trabalhar comigo. Pessoas que podem trabalhar nesse horário e que tem esse perfil. Você tem? Eu falei, não conheço. Vou ser bem sincero, não conheço ninguém. Tem? Não tem, amigo, tipo... É uma responsabilidade você fazer uma para analisar o currículo, para verificar perfil, teste, mas hoje, até para indicar as pessoas são mais difíceis. Talvez a gente fique assim, mas poxa, por que indicar fulano? Não, e quem é legal, a gente fica doido pra indicar, né? Porque eu cheguei aqui hoje, fui o primeiro a indicar uma pessoa pro Sábio. Na hora que eu cheguei aqui, eu já indiquei. A gente usa a frase que boas indicações são sempre bem-vindas. Sim. Porque é necessário. Por vezes, o recrutamento e seleção inicia uma vaga com 0 candidatos e não sabe de onde vamos partir. Então, assim, boas indicações sempre terão vez no mercado de trabalho. Sempre. Mas muito disso também porque assim, a gente muitas das vezes, e aí voltando até a frase, a gente só faz as indicações pautadas no relacionamento, sem ter ali um conhecimento das competências, da qualidade que aquela pessoa tem diante do mercado de trabalho. Né? Então a pessoa pode ser ali, gente boa, legal, troca uma ideia com você, tem às vezes a mesma vibe, joga um futebol, torce para o mesmo time, gosta das mesmas músicas. Mas beleza, e no mercado de trabalho? Na hora do colocar em prática? Mas assim, eu acredito que isso vem às vezes das pessoas que não são da área, porque a gente que sabe, eu sei a dor dele, eu sei a sua dor na obra, eu sei a dor da galera que trabalha com isso, que precisa contratar. E assim, a gente quando faz uma indicação tem que fazer ela muito consciente e responsável, porque a dor é grande, cara, de achar um perfil, né, técnico e comportamental que você tenha confiança de indicar. Sim. E, inclusive, já trazendo essa pergunta para você também, Túlio, você repara uma diferença muito grande nos alunos que vão ingressando ano após ano na universidade? Ah, eles saem transformados, cara. Saem muito transformados. Primeiro a questão de maturidade, né? São 4 ou 5 anos na vida de um jovem. Então já faz isso muita diferença. O jovem quando ingressa no ensino presencial, né, no qual eu trabalho lá no Existência, ele tem o ensino, mas ele tem o a mais do ensino também. Ele tem acesso à cultura, ele tem acesso ao esporte, ele tem acesso à pesquisa, extensão, ele tem acesso a muita coisa que acaba colaborando para a formação dele, né? Tem a questão da humana, né, que a gente trabalha lá. Nós somos uma instituição católica, mas isso não quer dizer que a gente abrace também outras religiões. Isso é muito comum para a gente lá dentro. Sim. Mas tem uma pluralidade muito grande que ele acaba vivendo aquele mundo universitário. Né? Já fui aluno de ensino online, já fui aluno de ensino presencial, mas assim, o online às vezes começa quando você liga a câmera, conversa com o professor, o seu relacionamento ali ele fica um pouco restrito. A possibilidade que o presencial ele traz, às vezes é de você ampliar muito essa rede de profissional, né? Então, de conexões, né? Faz muitas conexões. Agora tem que saber aproveitar também, porque se ele não quiser, ele pode aproveitar pouco, né? Chega com aquele horário contado, sai, não faz aquele network legal com um grupo de professores, não se conecta com as pessoas da turma. Eu sempre pergunto a galera assim, olha, quem tem LinkedIn? Agora você tem todo mundo da sua sala no LinkedIn? Você tem todos os seus professores, que é o mínimo. Pô, é a galera que você está todo dia. Se você não está conectado na rede deles, cara, você vai estar conectado a quem?
Porque é aqui que a gente vai dar o primeiro impulso. Obviamente o que tem lá fora é importante, mas a gente se conectar aqui é muito importante. Não é para aumentar o número de seguidor, não. É para realmente, porque o LinkedIn isso nem faz tanta diferença. É para realmente você estar conectado a pessoas da sua área, com afinidade profissional. Cara, esse processo ele é interessante porque eu e o Sávio vivemos isso de uma forma muito curiosa, porque a gente conheceu o Túlio dessa forma. Nós fomos aluno da esposa do Túlio, Laís, que inclusive também é uma administradora, assim, que a gente tem um carinho muito grande, uma inspiração. Eu particularmente sou aquele tipo de pessoa que quando você fala assim, quem são as suas referências? Pô, eu poderia pegar o pai da administração, todos aqueles autores, né, que construíram, só que eu falei assim, cara, eu não vou chegar perto dessa galera, então quem que tá próximo de mim que eu consigo de fato ter essa referência? E na época, diversas vezes, a Laís falava, poxa, o Túlio, até que um dia a gente perguntou, mas quem é Túlio? Né? Ela fala de Túlio, administrador Túlio, faz isso, faz aquilo, ela... Não vale, esposa você sabe que não vale, né? Cara, assim... Quando ela falou que ela era sua esposa, a gente falou assim, tá puxando sardinha, mas depois quando a gente foi pesquisar a fundo, não, é realmente aquilo. E assim, através de uma aula de uma outra pessoa, a gente conseguiu encontrar uma referência de um profissional dedicado à área, à administração, então assim, todo esse contato começou dessa forma, né? Então isso é muito importante. Não, e são conexões, né, cara? Sim. Porque e logo depois vocês se formaram, a gente fez alguns trabalhos juntos na obra do Salvador e consegui aproximar mais de vocês. E hoje eu estou aqui conhecendo o Carinho, que é da área de pedagogia, que é super importante também para a formação. Então, assim, a gente sempre ganha fortalecendo as nossas conexões. Karine, trazer uma pergunta para você e o Sávio pode responder também, porque hoje você trabalha na formação de jovens para o programa de aprendizagem, né? E o Sávio, ele recebe esses jovens como aprendizes. Essas indicações. Lá no mercado de trabalho. Eu queria ver agora as visões opostas, né? Qual é o processo de formação antes deles serem encaminhados para o mercado de trabalho e como que geralmente eles chegam lá, né? E aí, assim, da mesma forma que o Túlio falou, da forma que eles chegam e da forma que eles saem, se vocês puderem trazer um pouquinho disso. Sim, o nosso ciclo básico, ele dura 3 meses, então hoje já teve matrícula da galerinha que vai entrar em segunda-feira. E aí você já vê, eles vêm de boné, de calça rasgada, na matrícula. Eles vêm, minha mãe tem que ir? Tem, aí sobe e tal, porque eles são menores, então a mãe assina ali, né, o responsável. E aí a gente vai passando as diretrizes do curso. Aí o rostinho já vai mudando, ele fala, não pode usar boné na sala, não pode ter calça rasgada. Aí tem uns que são tão expressivos que já ficam tipo, não sei se eu vou voltar, né? E aí eles vêm e alguns até perguntam, é igual escola? Não, não é igual escola, é um treinamento. Tem horário para chegar, se tiver falta tem que mandar por e-mail, tem que justificar. Se chegar atrasado, tem que ir lá justificar, isso vai para sua ficha de acompanhamento. Isso vai moldando um pouco do comportamento, mas as oficinas são com esse foco. Então, assim, eles têm artes cênicas e muitos questionam, por que fazer arte cênica? Porque eles conseguem falar em público, olhar no olho, conseguir. A gente tem muitos casos assim que vão além do mercado de trabalho, que é uma coisa que a gente levanta muito, que nós tivemos várias meninas com questões emocionais muito, muito difíceis, e aí elas conseguiram no final do ano apresentar um espetáculo. Então, assim, sendo protagonista, dançando, sendo destaque da cena, falando, cantando. Então, assim, isso era coisas que a família é super emocionada porque ela não conseguia sair do quarto e agora ela tá lá na frente. Então, assim, todo esse... É o que tu lhe falou. É uma forma global, não tem como a gente... é só entrevista de emprego, vamos treinar, robotizar para você chegar lá e dar as respostas corretas. Não é isso. É um desenvolvimento mesmo de forma global. E aí a gente tem artes cênicas, práticas administrativas, empreendedorismo, comunicação e trabalho, postura profissional. Inclusive, empreendedorismo esse ano, e abrindo um parênteses aqui, a gente precisa conversar, aproveitar que o Túlio tá aqui, né? Vamos dar continuidade ao nosso projeto. Uma coisa que a gente achou muito legal foi que ano passado a gente criou um mini projeto de empreendedorismo. Nós fizemos o capital inicial dos grupos. Eles tinham que criar um produto, vender aqui na obra e o lucro era deles. E juntou competição, já tem assim a motivação, né? E aí eles foram procurar, a gente fez tudo em tabela, se você
O que você comprou? Cadê a notinha? Vamos fazer a conta, registrar. Ah, Karine, eu não consegui, eu coloquei dinheiro meu desclassificado, porque a regra era que não podia colocar dinheiro fora do capital inicial. E a gente teve questões assim maravilhosas sendo trabalhadas de meninas. Eu falo muito das meninas porque elas chegam mais tímidas. E aí teve uma discussão no grupo, eu não vou mais fazer parte desse grupo, a gente fez a reunião, e aí, vai ter o grupo de vocês ou não? Porque não era obrigado a participar. Aí umazinha mais tímida falou assim, então eu faço. Eu falei, ela vai ser a líder, vocês vão sair. Aí depois que ela tomou a frente, não, então a gente vai ficar com ela. Foi o grupo vencedor. Então assim, eles fizeram, outros meninos também ajudaram, mas a gente vai vendo esse avanço. E aí tem esse processo de 3 meses, eles vão nas entrevistas, nem sempre na primeira entrevista que eles passam, então eles recebem esse feedback, tanto aqui quanto na empresa, e aí eles já voltam, não, porque eu tenho que melhorar isso, não, porque não... E aí eles já vão tendo esse gás, outros amigos vão passando. Então eles, não, agora ele já tá, né, que a gente chama de PJA para deixar mais simplificado, o programa Jovem Aprendiz, ele já foi classificado, então bora, não desanima. E aí quando esse jovem passa, a gente teve um caso agora de um jovem que foi até pro nosso Instagram, que um cliente da loja veio fazer um elogio sobre ele. Então assim, era um jovem que iniciou mais tímido, que iniciou com algumas dúvidas, com algumas questões comportamentais. Então é muito bom a gente ver esse crescimento, mas o apoio da empresa é muito importante. Até mesmo no feedback, depois que ele é PJA, olha, não tá como a gente gostaria, e aí a gente faz as intervenções. Eu vejo uma evolução que não é que seja rápida, mas que é clara, você consegue ver pontos de melhoria. Antes do Sábio responder, e até voltando um pouquinho no tema inicial, né, algo que acontece muito e que eu presencio, talvez a Karine também, não sei se o Túlio e o Sábio já presenciaram, é que muitas das vezes chega um pai, uma mãe, uma tia, uma avó, falando assim, poxa, arruma uma vaga pro meu neto, pro meu filho, pro meu sobrinho. E assim, a primeira pergunta que geralmente eu faço é, ele quer ou é a senhora que quer? Ou é o senhor que quer? Porque a gente vive essa questão também dos pais, não sei se é de querer dar responsabilidade, se é naquela, encaminhar, menino, né? Vamos encaminhar. Acorda, né? O jovem quer. Não, o que a gente fica triste é porque assim, nós temos tudo nos sistemas, se eu liguei para aquele jovem, qual foi o dia, se ele aceitou ou não. E aí às vezes vem uma mãe, uma avó, nossa, porque tá muito tempo no site e nunca foi atendido. Aí a gente entra lá pra ver, olha, a gente ligou tal data, ele falou que ele não tem interesse. Ele falou isso? Falou que ele não quer participar. Ai, gente, eu não aguento, não sei como fazer. Aí, tchau, desculpa, não sei o quê. Então ela nem sabia que a gente ligou. Então isso mostra que ele realmente não queria. E a gente fica com pena porque a família queria muito. Tem expectativa. Tem essa expectativa. Fala, não, mas eu conversei com ele. Teve um caso que teve várias questões comportamentais e a gente falou, ele quer continuar ou não? E aí ela falou, eu vou conversar com ele. Aí depois ela, olha, ele vai. Aí ele não vinha. E a gente, olha, ele tá faltando. Ele tá faltando, tá. E aí essa novela até o jovem querer, né? Porque senão ele nem chega na entrevista. Se ele não tiver um comportamento que mostre essa vontade. E sabe, como que você recebe os aprendizes lá na empresa? O que você vê que falta ainda para que eles cheguem um pouco mais preparados? E aproveita e fala pro jovem também, cara, deixa uma mensagem para ele entender que, pô, existe um caminho para você, as portas estão sim abertas, mas basta esse querer, né? Essa força de vontade. Fala um pouquinho para eles. É uma frase que a gente usa em vários contextos. Tem que querer. Sim. Tem que querer. A gente brinca lá quando tá jogando bola, que alguém acontece uma coisa, poxa, vamos voltar para marcar. Vamos lá, irmão, vamos lá, tem que querer. E isso não é diferente do mercado de trabalho. O papel do programa do Jovem Aprendiz, talvez ele é uma função mais importante do que uma função de coordenação para o profissional. Porque se você não tiver uma base estruturada, não adianta, não vai chegar a cargos que você vai esperar de alta gestão. Então hoje a oportunidade de Jovem Aprendiz, uma oportunidade de estágio, ela é fundamental para o jovem no mercado de trabalho. Fundamental. Então assim, a gente fica triste com essas situações.
Hoje o jovem ele não quer, e tá tudo bem, é um direito dele de escolha, mas é um direito dele também de colher daqui a pouco esse não querer. Porque assim, o programa de aprendizagem, o nome já fala, o programa Jovem Aprendiz. As empresas têm que ter a consciência que ali está se formando um jovem. Então assim, eles evoluem 10 anos e 1 ano. Um contrato geralmente de 10 a 11 meses, onde eles evoluem 10 anos. A palavra feedback é a palavra que rege um jovem aprendiz. Porque ele precisa ouvir dos seus líderes, dos seus gestores, do seu programa de acompanhamento de aprendizagem, dos seus receptores de estágio, o que ele precisa melhorar. A gente conversa muito sobre isso. Olha, o jovem João Vitor é um jovem muito tímido, beleza, mas o que nós vamos fazer para melhorar essa timidez? Ou senão, ele já ouviu isso, ele já teve um feedback individual, ele já teve um acompanhamento e falou assim, olha João, você é tímido, o que nós podemos fazer para melhorar juntos isso? Então isso é fundamental. Os jovens entram de uma forma, saem de outra. Sim. E o que vai diagnosticar esse crescimento, tanto da empresa como responsável, tanto do jovem como responsável, é o feedback. O jovem precisa ouvir o que ele precisa melhorar. E aí não só o jovem aprendiz, como todos os colaboradores, E vai uma dica para as empresas investem na cultura do feedback. As pessoas precisam ouvir, precisam do feedback, é crescimento. E alguns autores trazem que a geração Z tem essa necessidade de ter esse retorno. Eu estou conseguindo, eu não estou, o que eu preciso? Para eles, assim, participar da jornada torna-se mais importante do que o objetivo final, né? Que eu acho que era o que motiva mais a geração milênio e baby boomers como a minha, né? Que sou milênio, é assim, a gente querer trabalhar para um objetivo muito a longo prazo. E as gerações de hoje, com essa ansiedade, imediatistas, se o caminho não for legal, eu não vou trabalhar, não vou levar isso a longo prazo, entendeu? Então ele tem que surfar ali numa parada prazerosa para eles. E vocês dois falaram da questão da timidez. Eu tenho assim, um relato, e até da minha formação mesmo, que parece assim, hoje eu falo com bastante tranquilidade, principalmente com amigos, assim, em público, mas não nasci assim, né? Então o jovem também tem que saber assim, poxa, ser tímido não é um problema, mas é o que o Sábio falou, eu vou trabalhar isso como no jovem. Eu me lembro que eu tive vários processos na minha vida que me ajudaram. Primeiro emprego, a faculdade de administração, acho que foi assim, um divisor de águas na minha vida, me ajudou muito. E eu me lembro que num determinado momento eu comecei a trabalhar numa empresa que eu fazia palestra institucional, era uma das minhas atribuições. E aí um dia eu fui fazer a palestra institucional no colégio em que eu me formei no ensino médio. Quando eu cheguei, tinha um professor meu lá, que por sinal era muito amigo do meu pai, chamava ele de Profeta. E aí o Profeta tinha um programa, ele colocou quase o colégio inteiro, cara, para poder assistir a palestra. Meu Deus do céu, aquela mão suando, ele era barbudão, assim, sério, olhando pra minha cara o tempo todo. Eu falei, o que o Profeta tá pensando, bicho? Eu não conseguia saber, e eu falando. No final, o Profeta chegou perto de mim e falou assim, rapaz, eu não acreditei que era você. Ele era muito amigo do meu pai. Se seu pai tivesse aqui, eu ia sair correndo contar para ele, porque você era um menino que sentava no fundo da sala e não abria a boca, era difícil arrancar uma palavra sua, porque eu tinha muita timidez. E a dica, né, João pediu para te dar dica para o jovem, a dica é que o jovem não se esconda. Aproveite isso que a Karine está te dando aqui, que é um mega desenvolvimento para você desenvolver sua oratória, sua apresentação. Vai melhorar você assim, demais para quando você chegar lá no sábado for fazer uma entrevista. Cara, você vai estar aí com a oratória legal, né? Com uma performance legal na entrevista. E a timidez, ela não é um problema. Eu também sou um cara extremamente tímido, pode não parecer. Por exemplo, criança... indo à igreja, as pessoas iam falar comigo, eu não falava com as pessoas. Eu baixava a cabeça e fingia que não era eu. Muitos. Eu ouço isso de pessoas que minha mãe beliscava assim, dava um beliscãozinho assim no banco da igreja. Quando eu pedia assim, você pode fazer uma leitura? Eu ia falar, não, minha mãe, pá. Aí eu posso, claro. Os contatos em grupos, ele te molda muito. Sim. Então, assim, são os contatos em igreja, independente aí do punho, independente da igreja que você
segue, servir na igreja é muito importante. A sua faculdade, você criar conexões com o LinkedIn, porque a timidez não é um problema. A timidez, vou botar mais aspas, não é um defeito. O defeito é quando o problema em si você começa a perder muita oportunidade por isso, né? Exato. Aí já passa a incomodar. Eu faço entrevista com um gerente que ele fala assim, eu sou tímido, aí ele gosta de ficar anotando assim, ele gosta de ficar anotando assim, ó, as coisas que a pessoa não vê. Aí eu falo assim, aí o candidato fala, eu sou tímido, ele fecha, mas eu também sou tímido. Nós vamos dominar o mundo com a nossa timidez. O que quebra a pessoa é assim, é as oportunidades que deixam passar. E outra oportunidade, jovem, você não pode deixar as oportunidades passar na sua vida. Hoje os jovens, talvez pela facilidade, o pai querendo melhor, a mãe querendo melhor, os familiares querendo melhor para os filhos. Talvez o que eu percebo a diferença da geração, não somos tão velhos assim, mas é que talvez a geração anterior, a geração que buscava mais, era uma geração que tinha mais vida nos olhos, que tinha mais vontade. A geração que às vezes não se importava, são 6 horas de estágio, de 8 às 14. Hoje é um absurdo você ficar 6 horas na empresa. Meu Deus, 6 horas aqui, ainda vou ter que sair daqui para 6h30 ter aula. Olha só, talvez eu não consiga para você andar 2 km em 4 horas e 30. Então, assim, é uma geração que busca as coisas com facilidade. É uma geração de rios, de 60 segundos. Eu imagino muito que o que perturba muito a cabeça do jovem, porque a gente foi educado de uma forma que você sabia onde o conhecimento relevante ele estava. Ele estava num livro, ele estava num site que o professor direcionava. A gente evolui hoje, mas com a evolução da tecnologia da informação, as fontes de conhecimento, elas também são muito amplas. Então, assim, às vezes o jovem ele acha que ele está numa coisa legal e ele não está numa fonte de conhecimento muito adequada. Outro dia veio uma colega e falou comigo assim, poxa, uma aluna virou para mim e falou que agora ela entendeu a função da mitocôndria. Me contou, porque eu dou aula de mitocôndria, né, da área de saúde, mas foi porque viu um vídeo no TikTok de 30 segundos. E aí falou assim, agora que eu entendi, professora. Aí a professora tinha dado várias aulas sobre mitocôndria e ela foi entender no vídeo de 30 segundos. Eu falei, cara, olha só, mas aí você pega uma prova de concurso, ou você tá assim, se torna profissional, onde você tenha que dissertar ou falar com profundidade do tema, o jovem é raso, porque ele é um reflexo dos 30 segundos do TikTok. Porque a aula do professor, ele estava disperso. Então, assim, o que a gente tem que... Ele tem um tempo de concentração menor, porque isso, né, já vai moldando o nosso cérebro para essa duração de 30 segundos, e daqui a pouco vai ser mais curto ainda. Tem um livro que é 21 lições para o século XXI, e tem um capítulo sobre educação, que ele fala assim, que antigamente, como tu falou sobre onde estava o conhecimento, né? Ele fala que antigamente, o que eu quero ser? Eu vou ver a profissão do meu pai, se é uma coisa que eu gosto, talvez eu continue nisso. Ou não sei o que eu quero ser, vou perguntar aos meus pais, às pessoas mais velhas, aos professores. A própria escola antigamente ofertava, né? Falava mais disso. Hoje tinha em dia... livro que você comprava das profissões, aí tinha um monte de coisa que eu li. E aí o que ele faz a provocação para a educação é assim, nós não sabemos quais profissões estão por vir. É confuso, né? Então, ele fala assim, eu tenho a audácia de dizer que não é para você perguntar para o seu pai mais. E aí, perguntar quem? Buscar como? Eu lembro que na época do meu TCC, eu fiz uma pesquisa com a geração Z, né? Que foi sobre a influência dos youtubers, que em 2019 para 2020, o YouTube era a rede social mais usada no Brasil. E aí, depois da pandemia, veio o TikTok. Durante a pandemia, né, e até agora. Só que o YouTube estava em primeiro lugar. E aí, eu queria saber qual era a influência aqui. Quem era produtor ali, né, de vídeo do YouTube é um influenciador. Então, qual era o nível de influência que ele tinha para os meus alunos do sexto ao nono? Essa era a minha pergunta. E aí, a gente teve que mergulhar, ver quais eram... Eu fiz entrevista com
um youtuber de campus que eu falei, gente, é um universo paralelo. O menino fez um encontro no Boulevard que ele parou o Boulevard, o segurança, não sei o quê. Tinha muita gente e eu não conhecia o menino. E eu, gente, são as bolhas, né, dos jogos ali. A galera conhecia e eu não. E aí a gente mergulhou nisso, a entrevista, né, eu disparei na época da pandemia e a minha orientadora me ligou, Karine, você mandou essa entrevista pra onde? Falei, olha, eu pedi às minhas amigas pra mandar pras escolas. Karine, a gente tá com 300 respostas. Eu, mentira. Ela, ninguém responde questionário de TCC, eu tô chocada. Eu falei, por quê? Era um tema que era da vivência deles. E aí a gente ia assim, você é inscrito em quantos canais? 3 a 5? 5 a 10? Mais de 10? Mais de 10. Você tem um youtuber favorito? E aí eles escreviam. Você faz o quê? Você fala parecido com eles? Fala. Você gostaria de ter o que eles indicam? Sim. Quando você consegue, assim, se você tem essa possibilidade, você compra o que eles indicam? Sim. E era tudo sim. Fala como eles, anda como eles, quer ir nos lugares que eles indicam. Você se sente influenciado? Não. Aí a gente ficou, os meus encontros com a orientadora era divertido. Eu falei, a gente coloca o que ela? Coloca o que eles responderam. Aí a gente colocava, não se sente influenciado. E aí quando a gente ia fazer aquela discussão, né, com os resultados, com os autores, eles falavam que a geração é exatamente assim. Que, Sávio é um youtuber famoso, mas ele é o quê? Ele tem uma câmera e faz um vídeo, eu também posso fazer. Eu gosto muito de tudo que ele fala, eu sigo tudo que ele diz, mas eu também podia ser. Então eu não me sinto influenciada. Então é uma distorção de alguns conceitos que influencia em muitas coisas, em muitas escolhas. Então assim, as profissões hoje em dia, né? Social media, há 10 anos não tinha. O próprio YouTube ou Instagram, que agora paga por essas gerente de tráfego, né? E assim, uma infinidade de possibilidades que não tinha antigamente. Só que ao mesmo tempo tem essa coisa de a gente não sabe aonde encontrar. E eles sabem de tudo, mas não sabem com profundidade de nada. Então, assim, é uma coisa muito rasa que a gente tem que ter essa atenção. Eu queria dizer assim, que não é ruim ter as redes sociais, acompanhar, estar atualizado nisso. O que a gente questiona é a superficialidade, né? De você entender pouco de cada tema e não se aprofundar em nada e deixar uma aula de um professor, um profissional que tem um conteúdo relevante realmente e trazer um conhecimento. Até porque o que dita na rede social é a quantidade de seguidores que você tem, não o conteúdo que você traz. Eu tenho um costume, não sei se posso falar que é antigo, mas eu gosto muito de assistir e ler jornal. Hoje em dia não se tem mais jornal impresso. Eu lia diariamente alguns jornais, era um hábito lá em casa. Por exemplo, eu lia todos os dias o jornal Lança, que era um jornal de esporte. Todos os dias. Eu tinha que fazer minhas obrigações diárias, tá? Limpava o quintal, fazer alguma coisa, porque eu precisava de R$1,25 ou R$1 à época para comprar o Lança. E meu pai comprava outro jornal, era o Globo, era o Extra, o Dia, a Tribuna, que é no Espírito Santo. Então lá em casa nós tínhamos sempre o costume de ter mais de um jornal. E assistir jornal. Porque eu sou criado por meus avós, que não tem telefone, e que queria saber o tempo, a previsão do tempo do amanhã, para saber se vai lavar roupa ou não. Então assim, e nós perdemos esse hábito. Hoje nossa geração, por vezes, é a geração que não sabe o que acontece ao seu redor. A geração que não sabe... Mas sabe que Virgínia tá grávida. Sim, mas não sabe o que Mas quem é Virgínia? Eu não sei Olha, quem é Virgínia. eu não tô vendo essa bolha também não. Pô, obrigado, meu amigo. Não, mas é isso, ó. Eu sigo no Instagram aqueles sitezinhos de fofoca, eu vou saber só disso. Sabe, por exemplo, que é o Macetou agora. Quando a produção for editar, coloca lá a hashtag quem é Virgínia, por favor. Não, acho que eu vou fazer melhor, acho que eu vou pra rua, tá? Eu vou fazer quem é Virgínia, pra eu saber se as pessoas conhecem. Eu vou esperar você publicar pra ver quem é. Exatamente. Mas são pessoas que perderam aonde buscar. Não que só existe hoje, nós não vamos ler jornais mais, porque o jornal hoje é ultrapassado, nós temos na palma da mão. Mas é aonde buscar. Hoje nós perdemos o querer assistir uma matéria, porque assim, 3 minutos, 4 minutos de uma matéria é muito tempo. Então a gente não consegue parar ali para entender, por exemplo, qual é o momento atual do meu país. Porque os preços não param de subir. O problema é político, o problema é econômico, o problema hoje é geográfico.
Então, assim, hoje os nossos jovens, eles não sabem o nome de 2, 3 apresentadores de jornal. Então, assim, antigamente a gente imitava ser aquela pessoa, né? A gente imitava, por exemplo, ser o William Bonner, o Galvão Bueno, né? As pessoas mais antigas, a gente conhecia as pessoas pela voz, assim. Sim. A gente estava em outros cômodos, o fulano começava a falar, isso é bom por ter mais um leque de opções, mas é ruim por isso. Nós não sabemos aonde extrair o conhecimento. O conhecimento é limitado à quantidade de E aí, assim, pegando esse gancho e já chegando pro fim do nosso bate-papo, a gente trouxe aqui para a mesa, para nossa conversa, diversas problemáticas, né, que a gente vê na geração de hoje e de forma alguma a gente quer mudar a geração, mas eu vou voltar lá na primeira palavra de Túlio, que é conseguir mostrar para a juventude de hoje que deve haver um equilíbrio, né? E tem... A virtude, ela se encontra no centro, né? Ela não se encontra nos extremos. Então, assim, esse extremo da tecnologia, esse extremo da tela, esse extremo da falta do olho no olho, do relacionamento. Então, a gente está aqui porque a gente acredita que existe um jeito, né? E o objetivo do podcast é esse. E acho que foi importante, talvez, a gente começar com esse tema que traz tantas problemáticas atuais, tanto do mercado de trabalho, quanto da educação, da formação, das famílias, porque a gente falou bastante disso, né? Ou da superproteção, ou a gente não consegue identificar qual o exato problema. Sim. Mas eu queria falar para você, jovem, assim, para quem está nos assistindo, já para finalizar, depois pedir para vocês também fazer as considerações finais, para a gente conseguir concluir nosso primeiro episódio, mas falar para você que ainda dá tempo, né? E aí, assim, a gente escuta muito isso, não sei se vocês escutaram, mas eu escutava muito, olha, você vai ser o futuro do nosso país, você vai ser o futuro das profissões, das empresas. Só que eu acho que esse futuro, ele acabou um pouco, acho que com esses avanços mais rápidos da tecnologia do que a gente esperava por conta da pandemia. Então esse futuro não existe mais, né? Existe hoje. E o que a gente pode fazer hoje para se tornar uma pessoa melhor, para se tornar um profissional melhor, um filho melhor, um estudante melhor. E hoje a gente quer conectar vocês a isso, né? E a gente traz conectados exatamente por isso, porque já estão tão conectados a diversas coisas, mas muitas das vezes não estão conectados à vida, no autoconhecimento, na sua própria identidade. E é isso que a gente quer resgatar em você. Então, obrigado por ter nos acompanhado nesse primeiro episódio do nosso podcast. E, Túlio, muito obrigado pelo seu sim. Karine, obrigado. Sávio, muito obrigado. Deixar vocês também fazer as considerações finais e tentar dar mais um empurrãozinho final para os nossos jovens. Essa busca que a gente teve aqui hoje e o quanto que a gente tem se informado não é de forma nenhuma para criticar o jovem, é para a gente entender e ajudar. Exatamente. Então eu vou falar aqui para os meus colegas, né? Enxerguem a gente como esse ponto de apoio para vocês, assim, a partir de hoje, porque cada um aqui tem seus trabalhos paralelos, né? Karine aqui na obra do Salvador, trabalhando na obra do Salvador. João também tem o trabalho dele na obra do Salvador, o Sávio na Unimed e o Lanús e Senza na incubadora. Então enxerguem na gente esse ponto de apoio, porque a gente está aqui para entender e ajudar cada vez mais vocês, né? Tem uma frase que o Mário Sérgio Cortella, quando esteve em Campos, numa palestra, me chamou muita atenção e ele usa num dos livros dele, né? Que ele fala assim: faça o certo mesmo quando não estiver ninguém olhando, né? Ou nunca faça aquilo que você não possa contar no futuro para os seus filhos e netos. Eu acho que é um pouco disso também. A gente primeiro tem que ser verdadeiro com a gente. Seja verdadeiro com você, né? Com o que você é. Se você está perdido, resgata a sua essência, vê quem realmente esteve perto de você, pode te ajudar, resgata a sua religião, seja ela qual for, resgata quem você é, tem você dentro aí, né? Então essa é uma dica importante. Na hora que estiver num processo seletivo, tenha em mente que você está sendo observado o tempo todo. Então acho que isso é o mais importante que a gente pode dizer para vocês hoje. Aonde buscar apoio vocês já sabem, né? Tem a obra de Salvador, tem, né, os diversos programas que a gente já falou aqui, mas resgate isso dentro de você, tenha certeza do que você quer, porque primeiro a gente trabalha o ser humano e em paralelo a gente vai trabalhando também seus objetivos profissionais. Sim.
eu sempre falo que a gente aprende no caminho. Então, seja no estágio, na formação ali no início do ensino superior, seja no programa Jovem Aprendiz, é momento de errar. Então, assim, não tem problema errar, não tenha medo de errar, porque o medo de errar faz a gente nem tentar. Então, a gente aprende no caminho, construindo, tentando, acertando, e tem que continuar, que uma hora tá certo. Antes de Sábio falar, acho que aqui foi quase um momento, nem sei se eu posso falar isso, mas vai, um momento Pablo Marçal, né? Um monte de frase de efeito. Meu irmão, Mas se você não sei. pegou o código, esquece. Mas eu não sei pilotar helicóptero. E. Vamos ser cancelados no primeiro episódio. Não, vai não. Vai ser uma frase autoral ou uma frase... Pode você colocar apesar que sou não. Mas, jovem, não há segredos no mercado de trabalho, na capacitação, não tem lâmpadas que possamos esfregar para sair gente, mas o caminho é o preparo para o momento e o conhecimento. Então, por mais que a gente não gostava quando era menor, faça o dever de casa. Ao sair de casa para uma entrevista de emprego, faça o dever de casa, se conheça a empresa que você está pleiteando uma vaga, conheça a cultura daquela empresa, pesquise missão, visão, valores. Com certeza você está passos à frente daqueles que ainda não fizeram isso. Como que é a frase da lâmpada dos gênios? Repete aí, por favor. Eu não sei não, mas assim, não tem segredo. Quando me pede pra repetir algo que eu falei, cara, pode ter um angustiante. segundo atrás, eu falo Porque assim, assim, meu Deus, não lembro mais. O dia que você tiver a experiência do gênio sair da lâmpada, porque eu tive. É mesmo? Mas continua acompanhando, conectados, que você vai ver Eita. muitos gênios ainda. Pessoal, muito obrigado, fica com Deus e até a próxima. Tchau, gente. Valeu.